Primeiro, agradecer o convite da Red Hook School. A gente está muito feliz assim de fazer essa live, contar um pouquinho sobre nós e sobre esse trabalho que nos deu muito, está dando ainda muitas alegrias, né? Apesar de o trabalho já ter mais de um ano aí, ele ainda tem umas notícias que saem sobre ele, e a gente vai ficando feliz a cada vez que uma coisa nova sai. Eu sou o Alexandre Cazu. Eu sou diretor de arte e o Lucas está comigo aí, o redator. A gente é dupla há 5 anos e a gente vai falar um pouquinho melhor da gente agora. Pode começar, Lucas, se apresentando. Então, gente, prazer aí, boa noite para todo mundo que está ao vivo, está assistindo a gente. Obrigado pela presença, obrigado também à escola pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou redator, tenho 34 anos, eu trabalho na Crispin, aqui em São Paulo, e já duplo com o Cazu há um tempinho aí, já são 5 anos que a gente trabalha juntos, né? Eu tenho um cachorrinho que é o Chaplin, que é esse bulldog francês aí que está na foto. Eu adoro esporte, então a gente sempre costuma jogar basquete, não agora por causa da pandemia, mas a gente jogava basquete no final de semana e também eu tinha antigamente o hábito de pegar onda, que eu gosto bastante também. Bom, eu até mantive 2 fotos aqui, que ele falou que a gente joga basquete todo domingo. É o pior basquete do mundo, o basquete dos caras mais baixos do mundo e piores. Eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre. Ali tem uma fotinho para quem conhece da Redenção. Chimarrão, né, que eu tomo todo dia, tá aqui comigo. Minha mulher, meu filho, Tito e Angélica. Ele já tá um pouquinho grande, que nem na foto ali, que ele tá de capuz. Quase 2 anos. Eu jogo hóquei, uma coisa que é estranha de se falar, mas até o pessoal de Curitiba aí, eu já joguei muito em Curitiba, quase todo ano eu acho que tem campeonato aí no Clube Três Marias, super legal. E aquele cachorro eu só botei para competir com o Chaplin do Lucas, porque eu nem conheço cachorro, eu peguei do Google. Então, eu sou diretor de arte, já tenho 35 anos, eu estou agora na Crispin Porter de São Paulo. Antes a gente foi dupla de diretores de criação na BTC, a gente vai detalhar um pouquinho, porque todo esse trabalho do Bolt aconteceu lá. Antes disso ainda a gente foi dupla na Liulara, e antes a gente fez um estágio rápido lá na Alma DDP, enquanto a gente estava na África. Mas a nossa história começou na África Zero, 5 anos atrás. E aí, que foi onde a gente começou a duplar e não por coincidência, a gente trabalhava lá com o André Siqueira, que foi quem nos juntou de novo na BTC, nos chamou para ser diretor de criação lá. E tornou tudo isso possível, esse case que a gente vai contar. E antes disso, eu trabalhei na Thomson, aqui, o Anderman Thompson, aqui de São Paulo, e antes ainda, em agências de Porto Alegre. Bom, a gente vai falar um pouquinho do geral, assim, sobre nós, tá? Sobre os trabalhos que a gente faz. E a gente vai detalhar bem os bastidores desse trabalho do Bolt, do livro do Bolt. Isso deve levar em torno de 1 hora. E aí, depois disso, a gente abre para perguntas. Eu acho que fica mais fácil. Mas vão anotando aí ao longo da live. E daí a gente abre para pergunta no final, que eu acho que até vai ficar mais fácil, mais rápido, mais dinâmico. Bom, então, assim, a gente fala de nós mesmos que a gente é muito mão na massa, assim. E não porque a gente gosta, adoro botar a mão na massa e executar tudo. Não. Nem sempre a gente tem as condições ideais de ter grana para um fornecedor fodão, alguma coisa assim. E a gente não gosta de desistir das ideias. Então, a gente vai lá e faz do melhor jeito possível com os nossos recursos. E, claro que para cada trabalho, isso varia bastante, né? Então, a gente até trouxe aqui alguns exemplos que a gente já fez de trabalhos bem mão na massa mesmo. Então, esse foi o primeiro, assim, que fez mais sucesso e até o primeiro que a gente fez desse jeito, assim, que até abriu nossos olhos para isso, que é o livro de regras do Kobe Bryant, da aposentadoria do Kobe. Ele é de 2016 já. Então, ele tem uma história super legal também, porque a gente tinha 3 semanas
deadline de Cannes, a gente queria levantar esse projeto e a gente reuniu uma galera da agência lá na África e fez tudo com os recursos próprios da agência e conseguiu executar e produzir esse trabalho em 3 semanas. Tem um outro trabalho que a gente fez nesse sistema também, já na BTC, que foi para a Citroën, para os 100 anos da Citroën. A gente fez uma coleção de lenços, porque a Citroën sempre lançou moda nas ruas, né? Então a gente queria lançar moda em lenços, que é um elemento super francês e tudo mais. A gente fez todo interno. Quem puder depois ver o case foi todo feito internamente também. Claro que a gente contou com a ajuda de um puta fotógrafo, um parceiro, o Rodrigo Maltic, fez as fotos, então isso cresceu muito o case, mas é isso, cada projeto tem sua especificidade. Tem também, na época da África, um projeto que a gente levantou também, que é o Pés pelas Mãos, que a gente queria falar de trocar o futebol pelo basquete. Foi muito encabeçado pelo Rodrigo Zanzella e o Rafael Quintal. Uma galera ajudou, e também no mesmo sistema do Kobe, lá a gente juntou todo mundo, fez acontecer, levantou e botou na rua. E assim, muita coisa que está no nosso portfólio a gente faz nesse sistema, né? Então, quando os recursos vão se esgotando, a gente dá um jeito de colocar a ideia na rua da melhor forma possível e se precisar a gente executa, se precisar a gente faz o que for necessário. E tudo isso nos leva, então, a chegar na biografia do Bolt, que a gente fez para a Puma. Bom, agora a gente vai detalhar os bastidores dessa história. Não sei, o Lucas pode ir me interrompendo aí, acrescentando também. Tem uma... Acho que... Eu não sei qual é o próximo slide, eu tô meio por fora desse... O que aconteceu? História que gosta da história aí. A gente trabalhava na África, a gente já duplava há 3 anos e pouco, sei lá. E a gente recebeu uma proposta da Liu Lara. Daí, no dia que a gente fechou, a gente, na hora do lanche, assim, falou, pô, vamos começar a pensar para os clientes da Liu Lara, né? A gente já vai começar lá daqui a pouco e tudo mais. E aí a gente falou, tá, quais são os clientes que tem legais, né? Que a gente gostaria de trabalhar. E, assim, como a gente gosta muito de esporte, a gente tem essa ligação com o esporte, a gente falou, poxa, tem Gatorade, que, aliás, foi um dos motivos que nos fez ir para a Liu Lara, né? Porque a gente queria trabalhar com essa conta. E a gente falou assim, tá, pô, Gatorade tem o Bolt, né? O Bolt é um atleta da marca e tudo mais. E ali, naquele lanche, naquele bate-papo, a gente falou, pô, a gente podia contar a história do Bolt, porque ano que vem, ano que vem não, na verdade, 2019 faria 10 anos do recorde, né? Fez 10 anos do recorde. Então a gente falou, pô, a gente podia contar essa história, mas como é que a gente pode fazer isso de um jeito diferente, um jeito que seja legal, né? Que chame a atenção das pessoas. Então a gente teve essa ideia de fazer uma biografia, mas que na verdade ele era um flipbook com 9,58 segundos, que é o tempo do recorde. Então, assim, quando você passa o livro, ele é os 9,58 segundos, quando você passa rápido, né? Faz o flipbook, e ali, no final das contas, você lendo página a página, é a história dele toda, completa, do nascimento até o dia do recorde. Então é como se a gente dissesse mesmo que, literalmente, por trás daqueles 9,58 segundos, a gente tivesse a história dele de vida ali, né? Tudo que levou ele a alcançar essa marca, que até hoje não foi batida, né? O Bolt, ele tem o recorde mundial, ele tem o segundo recorde mundial e a terceira marca também. Aí a gente, chegando assim na Liu Lara no primeiro dia, segundo dia, a gente já montou uma apresentação. A gente queria contar essa ideia, a gente achava ela super poderosa. E aqui já tem assim uma primeira lição do nosso jeito de trabalhar, que é a gente sempre bota o sarrafo muito alto. Na hora de mostrar, contar uma ideia, ela sempre vem com uma referência, com alguma coisa visual e conceitual já muito redonda, para não depender da interpretação da pessoa, né? A gente já quer impor a nossa referência ali. Então, essa que a gente vai passar agora os slides é exatamente a apresentação que a gente levou para os diretores de criação. Quer contar, Lucas? Pode ser. Tá. Então a gente vai contar para vocês aqui como foi mesmo, né? Como a gente chegou. A gente chamou os diretores de criação e falou, tem uma ideia aqui para vocês que a gente acha que é poderosa, que tem potencial, a gente quer contar para vocês. Então a ideia é sobre o Bolt, que é um atleta da Gatorade, né? Na época era da Gatorade.
E aí, assim, é um cara que escreveu muita história, né? Ele fez, acho que como nenhuma outra pessoa no mundo, né? Com poucos, na verdade, né? Poucos atletas. Então, ele fez uma história em 9,58 segundos. Então, por trás desse número, tem muito esforço, tem muita dedicação. Uma vida de suor. Que era o conceito da Gatorade, né? Ele falava sobre o suor. Então, uma história que merece ser contada de uma maneira única. A biografia de 9,58 segundos. E aí a gente mostra um pouco já, assim, vocês vão ver, né? Depois de pronto, como ficou parecido, né? Aqui já tinha muita coisa do que a gente já imaginava do livro, né? Assim, claro que ele vai crescendo ao longo do processo, mas a gente já tem que apresentar de um jeito que a gente já veja, né? E já faça as pessoas também enxergarem dessa ideia na rua. Então, as referências das páginas, né? O Cazu já tinha lealtado 3 páginas de um jeito bacana também, que ajudava a vender. O que mais? Aqui em detalhe. Aqui da Claro, página. é tudo mockup, né? A gente pegou a imagem da internet e aplicou os posters que a gente tinha feito, as páginas que a gente tinha feito no Photoshop ainda. Não tinha nada, nem o texto tá valendo ainda, tá tudo de marcação. E aí, na verdade, essa história ela é um flipbook que dura 9,58 segundos. E aí, ao folhear, você vê a animação do Bolt. E aí, isso já foi um estudo, né, que o Cazu fez de Ilustra. Acho que assim, muito para contar, mas para visualizar mesmo como funcionaria, né, como seria. A gente precisava ter certeza de que funcionava, né? Então, como o contraste entre o branco e o preto é 100%, a gente já achava que colocando elementos de dourado mudando ali ia dar para ver a animação, mas não tinha certeza. Então, a gente teve que montar essa simulação até para a gente saber se funcionava a ideia. E aí tinha até referência de animação, como que a gente queria isso, e claro que a gente ia buscar um estúdio para fazer. Algumas referências de design, referências de tipo de impressão que a gente gostaria, de ser bem premium, assim. E aí até uma brincadeira que a gente fazia na página aqui, que a gente falou, pô, não vamos fazer a página comum, né? Página 5, página 6. Vamos fazer a secundagem da corrida, né? Então tinha também essa ideia nas páginas. Então, assim, realmente a gente foi pensando em cada detalhe e foi acrescentando isso na apresentação, né? Então essa era a ideia, isso foi como a gente contou para os diretores de criação e isso foi como a gente levou para o cliente depois. Só que aí tinha uma questão, né? O cliente Gatorade Brasil, eles amaram a ideia, falaram, cara, a gente adorou, nossa, isso é muito legal, mas o Bolt, ele é um asset global da marca, né? Ele é uma pessoa que é patrocinada pelo global, ele não tem nenhuma agenda aqui no Brasil, não tem nada que justifique a gente fazer nenhuma ideia com ele, né? Assim, a gente, não sei, teria que pensar muito como a gente acharia alguma interseção, né, com a Gatorade Brasil. E a gente voltou para casa lá. Isso é muito louco porque a gente, olhando de fora, é tudo muito simples, né? Gatorade Bolt, é direto. Agora, quando tu entra nos detalhes ali do cliente, nessas até burocracias, né? Fica tudo mais complexo, né? Então, a Gatorade Brasil não pode simplesmente falar do Bolt, né? Não tem por que falar disso. Não paga os direitos dele para falar aqui no Brasil, né? É muito doido. E aí que entra a questão, então, da mão na massa, né? A gente viu que o trabalho não ia para frente pela agência, pelo cliente, né? Pela Gatorade, naquela época, a gente se olhou e falou assim, pô, vamos começar a fazer esse trabalho? Vamos fazer nós mesmos, vamos fazendo e a gente vendo o que dá. E aí, assim, a gente começou a pensar, a ver se era possível, a gente fez uma conta rápida, assim, 24 frames por segundo, vezes 9,58 segundos, quase 10 ali, né? Dá 224 páginas. É bastante coisa. No Kobe, para vocês terem uma ideia, foram 40 páginas e entre 12 diretores de arte e designers. Aqui a gente estava sozinho, né? Eu e o Lucas. E tinha muito trabalho de texto e muito trabalho de design. Então a gente determinou um prazo, assim, um prazo razoável também para a gente não se fuder muito ali. A gente pensou, pô,
tinha uma questão que eu precisava fazer a animação e isso independia da história, né? Então, eu calculei ali quantos frames eu conseguia fazer por dia. Falei para o Lucas, ó, em 3 meses eu consigo fazer animação. Então, esse tempo é o tempo que tu tem para escrever a história e depois eu começar a lealtar. Foi um negócio muito louco, assim, porque o que aconteceu? A gente, primeiro, até voltando um pouquinho, assim, com o que o Caso falou, né? A gente estava super frustrado que a gente não conseguiria fazer esse trabalho, né? Super, super, super. Porque a gente achava que a ideia tinha potencial, a gente contava a ideia para as pessoas achavam, poxa, isso é legal, e a gente tinha uma negativa do cliente, e assim, o que isso representa no final das contas? Que a gente não vai ter o cliente, a gente não vai ter a marca para colocar naquele trabalho, a gente não vai ter o fornecedor, né? Porque não vai ter ninguém para pagar, como é que a gente vai levantar o trabalho? E foi até curioso, assim, porque foi um dia na agência, o Cazu me chamou num canto e falou, cara, vamos fazer esse livro? E daí eu falei, pô, você acha que dá? Ele falou assim, acho que dá. E é muito bom, né? Porque como a gente já trabalhava juntos há um tempo, a gente já se conhece bastante, é muito importante, porque a gente já tem uma relação construída, né? A gente falava, cara, acho que se ele tá falando que dá, então porque dá, né? Assim, se ele acha que ele consegue lealtar 224 páginas, então eu acho que eu consigo escrever 224 páginas. No mínimo, eu vou me puxar muito para fazer isso acontecer. E aí teve essa conta que o Cazu fez, né, para chegar nesse tempo. Ele colocou mais ou menos uns 3 meses por aí. Ele até me deu uma margenzinha. Só que o cara japonês começou a fazer o negócio mais rápido do que, do que o prazo, assim. Mas eu falei, cara, o que eu faço, né? Porque tudo bem, assim, acho que em termos de direção de arte era muito complexo, mas de alguma maneira na cabeça dele já existia uma organização de como ele poderia fazer, né, o processo, né, como ele poderia começar, porque primeiro ele teria que fazer ilustração, depois ele teria que fazer o layout de cada página, ele já tinha uma organização, né, e eu fiquei pensando, cara, eu nunca escrevi um livro, né, então como é que eu vou fazer para escrever um livro? Então, no dia que a gente decidiu que a gente faria, eu fui na internet, comecei a procurar um monte de coisa do Bolt, e aí eu fui pegando matéria, salvando numa pasta, fui pegando anotações, assim, recorde, fui atrás de histórias dele, entrevistas, fui salvando tudo, olhando tudo, e aí eu vi também que tinha uma biografia dele que já estava traduzida, já estava com a versão em português. Eu fui lá e comprei, chegou, sei lá, 3 dias depois, eu até tenho um livro aqui, até trouxe para vocês o livro. Cara, assim, comecei a ler, mas o que acontece? Eu tinha que ler a história dele toda para depois começar a escrever, porque eu não sabia se o que tinha no livro ia me servir, né? Se ia servir para a gente falar sobre o recorde. Porque tem um monte de coisa na vida dele que talvez não interessasse, né? E, inclusive, a biografia dele passa do recorde, não é só até o recorde. Né? Então, eu tinha que pegar aquilo tudo, ler tudo, para depois começar a escrever. Então, demandou um tempinho, assim, eu demorei um tempo para começar, inclusive. É agora que a gente conta que tu chorou no banheiro, no meio do... Não, o Cadu sempre pilha isso porque, caraca, eu tava, assim, o que acontece? Eu só fui ter noção do livro que ele tinha uma possibilidade de ficar pronto lá para a página 180, assim, por aí. Então eu fui escrevendo, fui colocando no papel, né, eu fui separando mesmo, assim, num Keynote, na verdade, até ia escrevendo as páginas. E aí lá para a página 180 eu falei, caramba, acho que tá, agora eu entendi o que vai ser do livro, né? Já tinha as divisões na minha cabeça. Aí, claro, voltei para reescrever um monte de coisa para depois dividir informação e tudo mais. E aí, claro, continuei escrevendo e cheguei lá no final, nas páginas 220. Mas isso foi muito bizarro, assim, porque o Cazu me pilha direto com essa história, porque teve um final de semana, o prazo estava chegando, o prazo que a gente tinha combinado, e teve um final de semana que eu estava assim, cara, trabalhava até tarde, ficava o dia inteiro fazendo o negócio no final de semana, e sei lá, no sábado à noite eu em casa escrevendo um livro que eu nem sabia se ia dar certo, assim. Daí eu tava muito transtornado, assim. Falei, cara, não sei se eu vou conseguir, né? Acho que eu não vou conseguir. Só que, assim, o que é o legal, né, dessa história? Porque a história do Bolt também é uma história que passa por isso, né? Ele também é um cara ali que ele teve que se superar, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Então, de certa forma, me espelhei também um pouco nessa história para dizer, cara, se esse cara conseguiu desse jeito, né, e se a gente está comprometido a fazer alguma coisa, eu não sei como vai ficar no final das contas, mas eu vou fazer o melhor que eu posso aqui,
para chegar num resultado bacana, né? E eu sabia que o Kazuo ia me entregar um livro de direção de arte lindo, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer o melhor possível aqui do meu lado, sério. Não vou decepcionar nesse sentido. Legal. E aí, enquanto ele escrevia e chorava no banheiro, não, tô brincando. Ele escrevia, eu comecei a fazer a animação, né? Qual foi a minha lógica? Eu peguei vários vídeos da corrida para ter vários ângulos da câmera, porque corrida geralmente é um ângulo só e é chato, né? Então eu peguei vários ângulos, juntei, fiz uma edição. É claro que eu não sou nem ilustrador e muito menos animador, então eu tinha que fazer assim nesse sistema. Eu abri esse vídeo no Photoshop, e aí tu tem a opção de abrir os frames como layers, e aí eu abri lá 224 frames, e em cima de cada um eu traçava, então, a ilustração, né? Que, de novo, eu não sou ilustrador, não sou animador, então eu precisava de alguma coisa que me ajudasse. E aí ficou assim. Até tá um pouco mais acelerado aqui, porque quando tu exporta, ele roda mais rápido, tá com uns 8 segundos. Vou tocar de novo. Isso é só animação, né? Só a parte que fica por baixo do design. Bom, aí o Lucas acabou o texto, lá pelos 3 meses depois, eu acho. Então, já podia começar a layoutar. E aí, a gente queria que cada página tivesse um design diferente, né? Único para diferenciar mesmo, até isso que a gente aprendeu também com o Kolbe lá atrás, com o livro do Kolbe lá atrás, que cada página sendo diferente é uma história nova, dá vontade de ver tudo, né? Se tu começa a usar muito template, muita repetição, acaba perdendo a interessância, como diria um amigo nosso. Uhum. Bom, e como que a gente faz 224 layouts e fazendo ali 10 por dia? Eu tinha que fazer 10 por dia. Então, primeiro que eu tinha que ter muito foco, muita organização. Eu chegava cedo e até o horário do expediente ali eu ia fazendo, e depois no meio-dia, e depois no final do dia um pouquinho. Então, fazia 10 páginas por dia. E vendo muita referência. Tudo que eu via que me servia, eu salvava. Então, qual é o lance de referência? A gente, como designers, diretores de arte, a gente nunca copia nada literalmente, mas a gente sempre olha para ficar lembrando dos recursos que existem, né? Por exemplo, nessa página aqui já dá para ver. Tem ali, tem coisa escaneada, vou fazer essa estética de scanner. Ou, o texto circular, vou fazer o texto circular aqui. Porque chega uma hora de tu estar fazendo tanto layout que a tua cabeça pifa, né? Não tem mais ideia. Então, tu olha as referências, reabastece de novo, relembra, né? Posso fazer uma ilustra simples com uma type distorcida e, enfim, esse tipo de coisa. E aí é sempre bom tá olhando coisas para relembrar os recursos. E aqui algumas páginas. Mais algumas. Tem algumas coisas também, assim, que quando eu fui escrevendo o livro, algumas eu deixava anotado para o caso, algumas ideias, porque eu sabia que aquela página, por exemplo, tem uma página que a gente colocou abdominal escrito 700 vezes. Porque ele falava, quando ele estava com, 18 anos, que o treinador forçava ele a fazer 700 abdominais por dia. Então tinha uma informação ali que a gente podia usar de um jeito diferente. Ele falou, cara, tem que usar isso, vamos colocar isso em algum lugar. Tem uma coisa legal também, porque ele comeu nugget pra caramba nas Olimpíadas. Então, vamos colocar nugget pra caramba numa página, vamos falar sobre isso. Então, essas ideias também ia passando para o Kazuo para ver se ajudava ele a desenvolver, né, a direção de arte. E aí tem uma regra que também a gente aprendeu lá com o Kolbe lá atrás, que é a regra dos 10%. Que regra é essa, né? Bom, de 224 páginas, quando a gente mostra esse trabalho, não vai entrar no detalhe de todas as 224. Então, tu precisa ali de uns 10% de páginas bem legais, assim, fodas, bem legais, que são as que tu vai usar no PR, no site, vai dar destaque nas fotos e tudo mais. Umas 20 páginas, né, nesse caso.
E aí, além dessas 20, desses 10%, pode ter ali umas 30 páginas legaisinhas, depois vai baixando o nível. E aí, digamos que 60% do livro são layouts mais simples, porque raramente uma pessoa vai ver, só a pessoa que pegar o livro vai ver. Então, a gente não precisa ser perfeccionista e detalhista de querer fazer o layout mais maravilhoso do mundo em todas as páginas. Muitas vezes a gente tem que ser prático e tirar da frente algumas coisas e focar no que importa, né? Que são 10% ali do trabalho que as pessoas vão ver, a maioria das pessoas. Até aqui tem todas as páginas aqui nessa... Ó, para não dizer que não são todas diferentes, as aberturas de capítulo a gente seguiu um template, porque eu acho que é interessante marcar uma cor diferente ali, então as que são douradas são as aberturas de capítulo para ficar bem demarcado isso. Mas de resto, então, todos os layouts eram diferentes. Mas até assim, ó, as aberturas também a gente pensou como a gente poderia colocar informações sobre corrida, então você vai ver que o capítulo 1 e o capítulo 2 e o 3, eles são aquela que fala, nas suas marcas, né, preparar, apontar, então tem essa referência, então a gente foi tentando, mesmo onde não tinha variação de layout, a gente foi tentando dar um charme, dar um molho, né, para ficar legal. Exato. Esse aqui é o primeiro protótipo, impresso na impressora da agência, e refilado na agência. A gente fez porque a gente precisava saber de novo, né, se funcionava. Porque o flipbook ele tem uma particularidade, que se vocês forem pegar um flipbook na vida, ele vai ser pequenininho. Porque quanto menor, mais fácil fica de ver a animação. Quando começa a crescer, tu não consegue folhear direito. Então, a gente tinha que chegar num tamanho ali que ficasse bom layout, bom de leitura, porque tinha o texto do livro, e a animação funcionasse. Bom, a animação pronta com as páginas, ficou assim. Vou tocar de novo aqui, é bom como é isso, né? Como o dourado ele varia a cada frame, tu não consegue prestar atenção. Então, tu presta atenção no branco, que é a animação dele. Olha lá, vou tocar de novo. Também está mais acelerado aqui. Eu até falar um negócio também sobre o livro. É que a gente tinha feito a história, a gente não sabia para qual cliente seria, né? A gente fez imaginando que seria Gatorade. Então, até no livro ali, caso volta o slide, por favor. Tem ali o suor por trás do recorde. Porque era a amarração que a gente usaria para se fosse Gatorade, né? Tanto é que tem o G ali do Gatorade e tudo mais. Pode passar, meu velho. Então, assim, a gente foi fazendo a história. Claro que tem uma história de suor, tem uma história de dedicação que é dele mesmo, que é de um corredor, de um atleta, né? Mas a gente foi equilibrando esse peso porque a gente não tinha certeza se a gente ia fazer para esse cliente no final das contas. Então, a gente falou, cara, vamos equilibrar aqui para não ficar também só falando sobre suor, porque se a gente precisar colocar para outro cliente lá na frente, tem que caber, né? Tem que funcionar. Outro aprendizado que a gente teve lá com o Kobe. O Kobe, quem tiver a oportunidade de pegar esse livro na mão, são poucas unidades, acho que ninguém vai ter essa oportunidade, mas o livro inteiro não tem nenhum logo da ESPN, que ele foi mudando de cliente também, assim como aconteceu aqui, o Kobe também foi mudando de cliente, a gente não podia marcar algum cliente lá que ia ter que alterar tudo depois quando mudasse. Então, o Bolt só tem o logo do cliente na capa, que era onde a gente conseguiria mudar com facilidade. Não, e tem uma coisa assim que é meio doida, né? Porque a gente começou a fazer sem ter o cliente no final das contas, porque até aquele momento a gente não sabia se seria Gatorade. Mas a gente tinha certeza que fazendo o livro a gente colocaria para o cliente que fosse. A gente falava, se não for Gatorade vai ser Puma, se não for Puma a gente vai achar um desses aí, se não for nenhum desses aí a gente vai colocar Associação de Atletismo de São Paulo e, cara, vamos fazer. A gente gostava muito do projeto, né? Então ele já era um projeto nosso, independente de cliente, e a gente acharia, né? Mandaria para ele. A gente falava, cara, nem que a gente mande para ele, só assinado pela gente. Esse aqui são os clientes que estão no site do Bolt lá como patrocinadores dele. Aí tem uma
quebra nessa história, que a gente trabalhava na Liu Lara, que acho que esse bastidor é importante, assim, da gente contar. A gente conheceu a Andréia, que é a Andréia Siqueira, que é diretora de criação hoje da BTC, diretora de criação executiva. A gente conheceu ela na época da África, foi ela que nos contratou lá atrás na África, né? Então, a gente estava trabalhando na Liu Lara, a Déia foi para a BTC, começou na BTC, e aí assim que ela entrou, ela nos ligou e falou, queria almoçar com vocês um dia, queria bater um papo com vocês. Eu falei, tá bom, vamos embora, né? A gente marcou e foi conversar com ela. Mas, assim, sem saber exatamente o que a gente conversaria, né? Assim, a gente, beleza, talvez ela faça uma proposta, vamos ver qual é, mas a gente estava na Liu Lara há 6 meses, né? 7 meses. Então, a gente falou, a gente não vai sair da Liu Lara nesse momento, né? Pô, acabou de chegar e tudo mais. E a gente foi almoçando com a Déia e tudo mais, ela foi contando dos clientes, foi falando como ela imaginava a agência e tudo mais, até que ela fez a proposta e falou, eu quero que vocês venham para a BTC como diretores de criação. Então, para a gente foi um crescimento, naquele momento, super importante, né? Uma outra posição, acho que trouxe visibilidade para a gente. E a gente falou, tá bom, vamos, né? Vamos nesse desafio aí. E assim, o segundo dia que a gente estava na agência, foi um negócio muito doido, porque a gente falou com a Déia, a gente queria te mostrar um trabalho. Então tinha toda a apresentação pronta, só que dessa vez com o livro não impresso, né? Mas o livro estava pronto, assim, mostrar, né, até a animação e tudo mais. Aí a gente fechou ela numa sala lá e falou, a gente tem uma ideia para te mostrar e tudo mais. É o primeiro leão da BTC da tua gestão. Dela ficou rindo, né? Falou, tá bom. Eu falei, não, Déia, eu tô falando sério. A gente realmente tem uma ideia que a gente acredita muito. A gente vai te contar ela agora. E assim, a Déia, para quem conhece, é super pilhada, ela adorou a ideia e falou, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Ela saiu na hora da sala que a gente estava e foi para a sala do que é o presidente, né, que é o sócio da BTC aqui no Brasil, que é esse chinês aqui da esquerda, do lado dela, e ela falou, cara, a gente tem uma ideia aqui, vamos contar para você e tudo mais, e saiu assim, ele curtiu muito também, e a gente saiu muito assim, eles estavam muito comprados de que a gente faria isso. Só que a gente tinha um problema, na BTC não tinha um cliente de esporte para a gente fazer isso, não tinha nenhuma marca que a gente conseguisse fazer. Então a gente teve um desafio assim de ficar achando cliente, né? E aí a BTC tinha Fox, e Fox a gente conseguiu um canal para falar com a Patrícia, que na época era diretora de marketing da Fox Sports. E a gente apresentou para a Patrícia, cara, assim, foi muito legal, o papo muito legal. A gente foi contando a ideia e ela super empolgada e pilhada e falando, cara, isso é muito legal, esse trabalho é foda. Só que ele não é para Fox, ele é para Puma. E a gente ficou assim com a cara, tipo, tá, beleza, né? Tá bom, porque a Fox também tinha o mesmo problema, eles nem transmitiam corrida na época. Ela falou, se ainda fosse no ano da Olimpíada faria algum sentido, mas agora não faz nenhum sentido, né? Então, não tem como eu fazer por aqui, não vai funcionar, gente. E aí ela falou, acho que vocês têm que apresentar para Puma. Daí a gente falou, tá, beleza, então. E aí aconteceu uma grande coincidência, assim, que foi um negócio, alinhamento global, realmente, cara, eu tava no LinkedIn um dia, e aí eu vi essa notícia, né, que a Puma tinha virado agência da Havas Media, no caso, agência global da Havas. Eu falei, caraca, mandei pro Cazu e falei, Cazu, olha isso aqui, cara. E daí o Cazu na hora mandou pra André, tipo, daí olha isso aqui. Só que assim, não funcionava, porque a Havas Media não era da BTC, a Havas Media era de uma outra agência do grupo. E a gente falou, tá bom, então a gente vai ter que correr atrás dessa agência aí pra gente fazer. Isso aí a gente até começou a... Bom, com a possibilidade de ser Puma, a gente brilhou os olhos, claro, uma marca do caralho que a gente sempre quis trabalhar, então a gente começou a bombardear o marketing deles, né? Tentar chegar de tudo quanto é jeito, até dois amigos nossos nos ajudaram super, que o Rafa Barreiros, que trabalha no Omelete, ele passou contato do Thiago Mari, que trabalha lá no marketing da Puma, a gente falou com ele, fez um call, apresentou a ideia e tal, tudo mais, e o Felipe Ribeiro tinha feito um trabalho para o Palmeiras, ele conhecia o Fábio Cadou, que é o diretor de marketing da Puma, passou o contato também, a gente mandou, bombardeou, aí foi LinkedIn, e-mail, Facebook, telefone, tudo. O cara já tinha recebido de tudo quanto é jeito a ideia,
E aí entrou essa história da VBeta assumir a conta, então, da Puma. E a VBeta é uma agência do grupo da Havas, ficava no mesmo prédio lá da BTC. Então, facilitou, assim, muito a vida. Então, a gente quando a gente soube do alinhamento, já foi lá falar com eles super curtiram a ideia, já levaram na reunião e tudo mais. Aí sim a gente conseguiu apresentar para o Fábio e para a equipe lá de marketing. E aí eles curtiram e a gente teve mais um alinhamento estrelar ali, que foi o Bolt ia vir para o Brasil lançar uma nova linha de tênis. E aí, com essa sorte aí, a gente não podia desperdiçar, né? Então, quando a gente apresentou, eles já tinham essa informação e então eles, vendo o livro pronto, a gente já tinha uma unidade pronta, impressa, eles falaram, vamos fazer. Então, o evento vai ter 70 influenciadores e o Bolt, então vocês podem imprimir para todo mundo, a gente até fez mais, fez 100 livros. A gente distribuiu para todos os influenciadores, todos eram de corrida e tudo mais, de atletismo. Caso, até desculpa te interromper aí, mas não, na verdade, quando a gente apresentou, eles não tinham um evento ainda. Então, assim, o que aconteceu? Eles curtiram muito o livro e falaram, tá tudo bem, a gente pode mandar para o Bolt. Aí a gente falou, tá, legal, mandar para o Bolt já é muito bom. E aí, no meio do caminho que a gente estava prestes a imprimir para mandar para eles, vieram e falaram assim, cara, a gente tem uma notícia muito boa. O Bolt vai vir para o Brasil, ele vai ter 2 dias aqui no Brasil para fazer um evento para Puma, um dia no Palmeiras, outro dia um evento para influenciadores. E daí foi que a gente imprimiu esses 70 livros aí, mais para o Bolt, né? E mais alguns também para a gente ter. E aí, eles autorizaram a gente produzir o livro, a gente tinha o livro em mãos, a gente foi fotografar. E aí já entra o primeiro parceiro, assim, que entrou ajudando muito, que era o Genga Studio. Trabalham lá com o grupo Havas, no mesmo prédio e tudo mais. E aí a gente foi fazer as fotos, né? Vou passar aqui elas. Então é isso, a gente também tenta, com muita referência e tudo mais, fazer o máximo de fotos possível, explorar o máximo no livro ali, porque a gente sabe que quanto mais imagem, mais legal fica e melhor de mostrar, né? E aí tem também um detalhe que de novo, a regrinha dos 10% lá. O livro por dentro, até nessa página aqui dá para ver, ele não tem o efeito que tem na capa, que é essa textura de dourado. Porque a gente queria mostrar as melhores páginas do jeito mais foda possível. Então, como que a gente ia fazer isso? A gente fez as 10 melhores em serigrafia, com a textura de dourado, e aí fotografou. Até para ficar maior e tudo mais, para pegar detalhe do brilho. Teve uma outra coisa também, até que eu vi que o Diego perguntou. Diego Canhessares, a gente tinha feito o livro em português, né? Escreveu o livro em português. Então, assim, além do caso fazer animação, além dele lealtar as 224 páginas em português, depois ele teve que trocar tudo para inglês, né? Teve esse trabalho. Que para o Bolt, obviamente, a gente ia dar em português o livro, né? Até mandar um beijo aí pro Pedro Sanguiné e para minha irmã Sayuri, que ajudaram na tradução. A minha irmã traduziu 90% ali, o Pedro deu um tapa, que ele mora em Portland, tem um inglês ótimo, e nos ajudaram aí nessa parte. Mas é incrível como, mesmo fazendo com o mínimo de pessoas, assim, eu e o Lucas fazendo o trabalho, não tem como fazer sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa de parceiros, precisa de sócios da ideia. A Andrea sempre muito empolgada, fazendo acontecer, porque não é de graça imprimir também, não é fácil fazer as coisas, não é fácil chegar no cliente. Então, como é importante ter mais gente, advogado da ideia ali, fazendo a ideia acontecer para te ajudar, né? Que 2 contra o mundo não conseguem nada, mas um grupo ali se fechando, a gente consegue levantar muita coisa. E esse projeto teve bastante gente que nos ajudou, né? Então, até é bom lembrar, né? O Cazu falou do Genga, que é o estúdio, eles foram super parceiros,
Porque, embora eles fossem do grupo, né, trabalhassem com o grupo, assim, eles têm a pauta deles, né, então eles conseguiam encaixar a gente ali para fazer as fotos. A gente também teve a galera do atendimento que nos ajudou até apresentar para a Fox, por exemplo, a Camila Esteban e a Giovana. Então, assim, todo mundo que foi entrando no processo foi se envolvendo e querendo que ele acontecesse, né? Aí, nessa mesma sessão de fotos com o Jenga lá, a gente queria mostrar a animação fotografada, porque fica muito mais interessante, mais rica. Então, a gente fez um stop motion mesmo. Posicionou a câmera ali de cima, né, bem em cima, e foi fotografando página a página. Isso foi um trampo animal, assim. E depois a gente ainda teve que montar tudo no Photoshop, né? Mas ficou assim, ó. They got a late start, but here he goes. Streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking around. Watch the clock. He's done it again. It's gold for Bolt. They say lightning doesn't strike twice. A new world record for Usain Bolt. A gente vai falar deles mais pra frente, da Squad, que fez o áudio, o som. Eles brilharam muito aqui, fizeram uma narração. A gente não podia usar a original, claro. Eles se inspiraram em várias narrações de vários narradores e fizeram uma original, mas com algumas expressões das originais. E ficou super legal, né? Dá uma energia para a animação. E eles brilharam muito no case. Depois a gente vai ver mais para frente. E aí chegou o dia do evento. Bom, aquele evento que ia estar o Bolt e os 70 influenciadores, né? A gente foi lá num galpão gigante, com a projeção, dá para ver na foto de baixo ali, ficava projetando as imagens do livro, a animação, tudo mais. Cara, foi um momento muito emocionante, assim. E o apresentador entregou em mãos, o Bolt abriu, folhou, viu, falou bem, sorriu. Ali a gente já estava mais do que extasiado, né? Tá vendo? E foi um negócio muito legal, porque você fica leve, né? Você fala, aconteceu, né? Porque, assim, por mais que a gente tivesse o livro impresso e pudesse mandar para ele, tivesse essa oportunidade, cara, se entregar em mãos, né? Você vê o Bolt, primeiro assim, já vê o cara ali, uma presença, e aí o cara pega o negócio nas mãos, e aí folheia, e você fala, caraca, conseguimos, realizados, né? E aí foi um negócio muito legal, uma curiosidade muito doida, porque a gente não estava dentro do evento, a gente ficava numa área que era assim, para, sei lá, o dono da Centauro, sabe assim, era um negócio super exclusivo ali, porque onde estava essa galera era quem estava fazendo os exercícios lá com o Bolt, quem estava realmente no evento lá para testar o tênis. E aí, assim, a gente ficou sentado lá e falou, vamos embora, a galera começou a ir embora e tal, não sei o quê. Aí a gente falou assim, vamos embora, mas, cara, só dá mais uns 5 minutos. E aí eu tô assim, relaxado, olhando pro nada, assim, e tal, caso Lucas, o Bolt. Aí eu falei, o Bolt. Legal, né, o Bolt. Aí ele, Lucas, o Bolt, cara, o Bolt tá aqui, cara, aqui do nosso lado, o Bolt. Aí quando a gente viu, tava o Bolt do lado, a gente, cara, tirar uma foto, por favor, não sei o quê. E aí tiramos essa foto, que acho que, assim, é pra coroar, né, coroar realmente o momento, além do trabalho ter esse registro nosso com ele. E aí o cara é muito alto, né? Ele tem 1,95, sei lá, ele é muito alto. Ele tá de joelhos nessa foto. E ele ainda Bom, aí o capítulo case, né? A gente fez o livro todo, fez as coisas, fotografou, só que tem que contar essa história, né? E aí, de novo, a gente recorre aos amigos e parceiros, porque, cara, quanto menos a gente for atrás de fornecedores e mais atrás de amigos e parceiros sócios da ideia, cara, melhor vai ficando o trabalho. E quando a gente visualizou esse case, a gente já imaginou no estilo do Daniel. O Daniel Levenhagen da Cego Filmes. Né? A gente tinha feito um projeto com o Dani na Liu Lara, a gente tinha feito um filme de Nissan, uma ação de Nissan, e a gente gosta muito da linguagem dele, é um cara, assim, sensacional. Ele até colocou uma campanha hoje no ar de Puma, até a gente estava conversando sobre isso, a coincidência. Ele é um cara, assim, que a gente queria muito que ele fizesse, mas a gente sabia que a gente tinha uma limitação de grana e tudo mais.
E a gente falou, tá, vamos ligar, cara, vamos ligar, porque assim, o não a gente já tem, a gente já sabe que pode não rolar, né? Vamos ver. E a gente ligou para ele, foi muito legal. A gente contou a ideia para ele, vamos te mandar as referências, não sei o quê, e aí você atende a gente aí. Cara, ele atendeu já falando assim, não, topo, vamos, bora, vamos fazer, quero. E foi muito legal, porque era um projeto muito com a cara dele, assim, tinha tudo a ver. E aí é um ciclo sem fim ali, porque é que nem no Dark, assim. A gente não sabe se o futuro vem depois, o passado, mas sabendo e pensando no Daniel, a gente já desenhou o videocase, as referências no estilo dele, né? Então, esse é exatamente o briefing que a gente passou para ele. A gente passou um PDF, o que tu acha de fazer esse filme aqui? Desse estilo que tu já faz. A gente desenhou exatamente assim, pensando na tua linguagem. E aí... Tem uma coisa legal, é que o Dani, ele usa muito acho que vamos colocar assim, né? Não sei se é exatamente isso, mas a falta de verba como um fator positivo, assim, né? Não é que ele trabalha sem verba, mas eu quero dizer assim, ele usa as limitações a favor dele. Então, ele trabalha com muita linguagem. Então, assim, ele faz o trabalho ficar rico de um jeito muito autoral, sabe? Então, pra gente, é o que a gente precisava, porque a gente tinha pouca grana. Então, a gente sabia que na mão dele o trabalho ia crescer. Então, essa é exatamente a apresentação que a gente mandou para ele. De novo, a história de colocar o sarrafo lá em cima, né? Então, a gente já passou umas referências de running que a gente tinha pesquisado, de Nike, claro. And then after that, start challenging yourself. So you can go for a jog, or after that, call a friend, see if you want to go for a run. And then it's just, what is the next step in terms of pushing yourself? Muita colagem, muita edição, dinâmico, né? Cortes rápidos, sobreposições, diferentes câmeras, as cartelas diagramadas ali com design, cortes secos, sem efeito de transição, que assim, já é o estilo dele. Então, quando a gente manda e ele vê, ele, tá, eu quero fazer isso, né? Porque já é o que eu faço. A gente mude para cenas. I can stop whenever I want. Sweet illusion. In no time, you completely lose control. It's a physical and chemical addiction. Sweat. E umas referências de design, né? Porque a gente queria realmente tratar cada frame ali como um pôster também, né? Diagramar essas cartelas. Então, a gente tinha referências de design para isso. Bom, produção. A gente tinha todas as limitações do mundo, então a gente pensou, o que é o mínimo que a gente consegue? Bom, vamos pegar um cara com o mesmo biotipo do Bolt, tá? Usando um capuz de moletom da Puma, que não dê para identificar, né, o rosto. Uma pista de atletismo à noite, que também esse clima escuro vai dar para esconder ele melhor e tudo mais, vai dar um clima legal para o case. E a gente vai focando em planos detalhes ou bem abertos, para não identificar esse cara. Aqui tinha algumas referências mais também. O roteiro, que é muito próximo do que ficou até o fim. E um storyboard. Então, a gente foi super detalhista até nisso, né? Desenhar um storyboard. Então, começa lá com a data, começa o texto passar. Eu vou passar mais rápido aqui, porque depois a gente vai ver o que é. Até sugestões de efeito, né? Então, aqui a imagem ia aparecendo no meio. Como que a gente poderia mostrar o livro, as páginas. E aí, de novo, né? Como a gente mostra de um jeito legal, já com várias referências legais, no estilo do Daniel. Porra, ele viu isso, brilhou os olhos e falou, cara, eu quero fazer, porque já é o que eu faço, vocês são meus amigos, né? É o Bolt e a Puma. Não estou vendo por que não fazer, né? E aí que entraram também os outros parceiros que foram assim, ó, agregaram muito na trilha, foi a Squad. Eles realmente desenharam o case ponto a ponto, vocês vão ver, é só sound design. E eles, na assinatura, quando vocês virem, reparem que eles misturaram o som de uma Puma com um trovão do Bolt, né? Então, tem até isso, eles
queriam botar ideia no sound design, e isso, todo mundo que vem para acrescentar vai deixando o trabalho melhor, né? E aí o resultado ficou assim. But here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking around. Watch the clock. He's done it again. It's gold for Bolt. They say lightning doesn't strike twice. A new world record for Usain Bolt. Adoro que o conceito da Puma é Forever Faster, né? Então, o cara que detém o recorde há mais de 10 anos e provavelmente, quer dizer, talvez ninguém nunca bata esse recorde, né? Tem tudo a ver com o conceito da marca e ficou muito redondo. E pra gente tinha uma questão importante, assim, é que o livro tava legal, né? Mas a gente, para mandar para os festivais e para divulgar, poucas pessoas teriam o livro em mãos, né? Os influenciadores, o Bolt e mais pouquíssimas pessoas, sei lá, eu, o Kazu. Então a gente precisava de um material que contasse muito bem isso, que ficasse lindo, que as pessoas se interessassem, né? Então eu acho que com o trabalho do Daniel, né, da Cego e da Squad, acho que o resultado foi bem legal. Eu gosto bastante. Não, aqui como um publicitário gosta de prêmio, a gente quis mostrar que esse trabalho, assim, em todos os festivais que a gente mandou, ele marcou presença e ainda tá, né? Ainda tá trazendo umas alegrias aí. Tá sendo muito legal. Então já ganhou bastante coisa, até superou o nosso outro case que tinha mais sucesso, que era o Kobe. Assim, claro, quando a gente tá lá atrás, a gente não imagina, né, se vai ganhar ou não, a gente não sabe o que pode ganhar ou não. Então, acho que a primeira... Eu nem sei o que vai vir aí adiante no próximo slide, mas eu diria que a primeira lição é a gente fazer porque a gente acredita no trabalho, porque a gente quer fazer, porque a gente gosta, né? Curtir um pouco as etapas também, né? Curtir ter a ideia, curtir botar a mão na massa, executar, ter esse pensamento, né? Não só vislumbrar, isso aqui quando ficar pronto vai ser legal, né? Porque na maioria das vezes os trabalhos não ficam prontos, eles não vão para frente, eles morrem em algum momento. Então, qual é a alegria que você está tendo enquanto isso não acontece, né? Quando você não vê o trabalho pronto, que é muito legal, né? Mas quando isso não acontece, qual é a tua felicidade no dia a dia ali? Eu acho que isso como lição já tá bom, dá para encerrar. Não, tô brincando. Não, a gente listou algumas coisas aqui, alguns aprendizados. O primeiro é o foco. Até peguei a página do livro que o Lucas escreveu sobre foco, que ele era um cara... Tinha até dificuldade de focar no treino, né? Mas ele precisava focar para se superar. E aí, bom, a gente tem que ter um foco, que é a ideia. Então, manter a ideia do livro tão rápido quanto o Bolt. Essa essência aqui, ela não pode mudar. Tudo que está fora é mais variável, né? Se vai ter um ilustrador ou não, é variável. Se vai ter um designer, seria bom que tivesse. Se não tiver, a gente faz. Vai ter um escritor renomado aí? Não, mas tem o Lucas. Então, vamos embora. O case vai ser com R$1 milhão ou vai ser com os amigos fazendo ali, com a câmera na mão? Pô, vamos do jeito que der. Então, assim, até o site está aqui, a gente nem colocou, né? Mas a gente teve que levantar um site ali, porque precisa de ter um endereço ali para mostrar que a ação é real e tudo mais, né? A gente levantou... Até assim, até uma coisa que a gente falou do videocase, né?
a gente queria muito que o Daniel fizesse, mas se ele não fizesse, a gente tinha, inclusive, já começado a ver a possibilidade de a gente filmar numa pista. A gente começou a pesquisar pista. Cara, sei lá, vamos filmar no Ibirapuera. Cara, assim, eu ia ser o Bolt, a gente ia fazer mais fechado ainda do que foi, né? Plano detalhe. A gente falou, cara, de algum jeito a gente vai dar, assim. A gente não vai ficar sem filmar esse negócio sem ter um videocase. A trilha, né? Se o pessoal da Squad não tivesse conseguido fazer esse trabalho do jeito que eles fizeram, a gente ia buscar uma trilha branca e tudo mais, ia resolver do jeito que desse. Claro, todo mundo vem e acrescenta e é ótimo, mas também a gente não pode depender dos nãos, né? A pessoa disse que não vai poder, bom, beleza, vamos partir para a próxima opção, desde que a gente mantenha a essência, o foco da ideia. Isso aqui também tem um pouco a ver que é manter o salto baixo, mas o sarrafo alto, né? Então, sempre que a gente mostrou para o diretor de criação, mostrou para o cliente, mostrou para os fornecedores, que na verdade são os parceiros, né? Cara, já tem que estar lindo ali, porque a gente tem que ir encantando as pessoas, esse é o nosso trabalho, né? Cara, até entre nós, assim, a gente tem, claro, depois de 5 anos a gente já conta a ideia mais solta entre nós, mas, pô, chega com uma referência, fala ali de um jeito, dá valor para a tua ideia, né? Acho que isso é essencial, assim, mas claro que sempre com a maior humildade do mundo, não achando que é a melhor ideia do mundo. A ideia depende muito da execução e depende muito de quem tu vai conseguir angariar ali no caminho, né? De quem vai te ajudar. Tem algumas coisas sobre isso, assim, o que acontece, né? O que você está demonstrando quando você apresenta uma ideia de um jeito legal? Cara, que você acredita na ideia, né? Porque ninguém perde tempo com alguma coisa que não acredita. Então, isso traz alguma confiança para quem está vendo. Outra coisa, o acabamento, né? Se você apresenta de um jeito legal, com imagem e tudo mais, você não deixa na cabeça da pessoa com a referência que ela tem, né? Você traz para a pessoa a referência que você quer que fique, né? Você mostra um pouco do resultado, né? Então, de alguma maneira, assim, você tira do imaginário da pessoa, você traz um pouco mais para o mundo real, né? Alguma coisa que seja tangível, que a pessoa já enxergue o potencial daquilo. E tem uma coisa assim, quanto mais pronto, né? Não estou falando que tem que mostrar todas as ideias prontas, né? Mas quanto mais pronto você mostra um trabalho, menos assim, talvez, sei lá, o diretor de criação vai ter que se envolver, porque ele já vê um negócio que está super bem acabado ali. Então, assim, é como se você chegasse assim, com 80% do trabalho e o restante tivesse que ser feito 20%, depende de outras pessoas. Então, é muito mais fácil você fazer uma ideia acontecer desse jeito do que não ter nada, por exemplo, né? Só contar aqui uma linha no Word. Ah, tá, beleza, até levantar isso, até fazer, não sei o quê. Pô, imagina a gente contando esse livro só com uma linha no Word. Pô, cara, não ia ser nunca feito, né? Porque o trabalho que deu, né? Quantos meses, as pessoas desistiriam. Ah, isso é legal, mas isso dá maior trabalho, né? Não vamos, né? Valeu. Então, como a gente chegou com um trabalho muito pronto, isso ajudou com que ele fosse feito, né? Realizado. Tem uma coisa que mostrou com uma referência muito legal, dificilmente ele vai ficar pior que aquilo, né? A pessoa que vai vir para ajudar em alguma parte, ela vai ter que fazer melhor do que a referência. Então, é dali para cima. Bom, antes feito que perfeito. A gente prefere botar o negócio na rua, ver o que vai dar, do que ficar choramingando por uma ideia perfeita perdida, né? Então, é isso. Esse perfeccionismo que não é saudável, né? De ficar buscando a melhor forma de fazer e nunca fazer. Cara, põe na rua do jeito que der, claro, sem perder o foco, mas põe na rua, porque aí, produzindo, a ideia muda. Às vezes ela fica melhor, às vezes ela fica pior, às vezes ela não era tudo aquilo que você imaginava, ou às vezes é muito mais. Então, fazer é o mais importante. Isso, de novo, né? Não trabalha com fornecedores. A gente tem que buscar sócios para a ideia. Cada pessoa que chega tem que acrescentar de um jeito e tem que considerar aquela ideia dele. E, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Se não tiver uma pessoa a fim de fazer, cara, a gente se vira e dá o nosso jeito. E aí, até, assim, iniciativa versus finalizativa. Tem muita gente, né, que tem iniciativa, tem ideias, chega com ideia todo dia, só que às vezes não termina nenhuma delas. Então, cara, às vezes é muito mais importante tu levantar uma ideia, nem que ela não seja genial, do que ficar buscando uma ideia genial ou várias e nunca finalizar elas.
E aí, como saber se a ideia vale a pena investir, né, nessa ideia? Como ter essa certeza? Então, vocês que estão na Red Hook, estão começando, estão estudando, eu e o Lucas, a gente desenvolveu aí ao longo dos anos esses 3 critérios para saber se uma ideia é boa. Primeiro lugar, se ela vai para o nosso portfólio, vai para a nossa pasta. Tem que ser o primeiro critério, porque ele diz muito, né, sobre o trabalho, porque a gente, como criativos, assim, a gente está sempre querendo melhorar o nosso portfólio, e isso é bom, assim. Esse é um egoísmo bom, porque é bom para a agência, é bom para o cliente, é bom para todo mundo que a gente queira fazer um trabalho no nível do nosso portfólio, que entre no nosso portfólio. O segundo critério é se vira notícia. Então, fazer esse exercício de imaginar a ideia, cara, no Fantástico. Será que o Tadeu Schmidt falaria dessa ideia? É muito difícil entrar no Fantástico, mas a gente faz esse exercício. E o terceiro é se o Luciano Huck faria. Bom, a gente tem que desconfiar. Sabe aquele tipo de ideia do Luciano Huck? De, vou juntar 2 pessoas, fazer um casamento na praia, não sei o quê. Cara, furada. Se o Luciano Huck faria, vou reformar o carro do cara, não sei. Eu acho que é um bom indício para não fazer uma ideia. E aí tem esse conceito também de Superman versus Batman, que até saiu de um livro, que é o Designer Humilde. Não me lembro agora do autor, devia ter posto aqui, esqueci. Mas é o seguinte, o Superman ele tem super velocidade, super força, super audição, visão raio-x, visão laser, ele voa. Bom, ele é o cara espetacular, né? Ele faz tudo. É o herói mais completo. Cara, ele nasceu talentoso, não precisou fazer nada para ser o que ele é. Ele simplesmente existe lá e vai exercendo lá a função dele. E o Batman? Ele sabe artes marciais, ele tem um cinturão de utilidades cheio de armas, ele tem um treinamento ninja que ele fez, ele tem o Batmóvel, a Batcaverna, bate tudo, ele tem o Alfred, ele tem o Robin, ele tem muita coisa para ajudar ele. Porque ele é um ser humano comum. Ele nasceu normal, ele até perdeu a família e teve que correr atrás para treinar e desenvolver as armas para ser um super-herói. Claro que com muita grana ele é um milionário, mas beleza. Isso, vamos deixar quieto esse detalhe. Bom, qual a moral da história? Se você não é o Superman, melhor começar a treinar para ser o Batman. É isso, né? Se a gente não é um super talento, e existem, eles estão por aí, mas se a gente não é um deles, a gente tem que treinar para ser o Batman, para competir com eles da mesma forma. Só tem um jeito que é praticando muito, aprendendo coisas todos os dias e indo atrás de técnicas e formas de fazer o trabalho cada vez mais, deixar o trabalho mais rico. Até tem esse filme aqui da Under Armour, da Droga5, que fala assim no final, né? Você é a soma de todo o seu treino. Que é, cara, exatamente isso. Tudo que a gente fez na nossa carreira, tudo que a gente aprendeu, a gente colocou ali no livro do Bolt, e tudo que a gente aprendeu com o livro do Bolt, a gente coloca no próximo trabalho e assim vai, né? A gente tem que fazer, treinar, para cada vez somando mais essas habilidades e colocar em prática nos trabalhos. A gente quis trazer para vocês aqui esse material e um pouco dessa história, que a gente falou pra caramba aqui, mas é que, assim, pra gente, o trabalho em si foi muito valioso. É um trabalho que, poxa, ganhou vários prêmios, que trouxe um resultado super legal. Mas, no final das contas, não é só o trabalho na rua, né? E acabou ali. É o que a gente aprende disso tudo, né? O que a gente ganha enquanto a gente está fazendo o trabalho. Porque a gente, de novo, a gente não sabe se o negócio vai ficar pronto, se vai para frente, se vai ganhar prêmio. Então, enquanto a gente está fazendo, o que a gente pode tirar disso? E a gente foi tendo esses aprendizados, né? Então, assim, trabalhar com parceiros, né? Se unir com a galera, né? Tentar chamar pessoas que queiram acrescentar entre a gente mesmo, né? Um confiar no outro, um apoiar o outro. Cara, sei lá, você não ligar tanto para os nãos que você vai ouvir. Claro, tem alguns nãos que precisam ser ditos, mas eu digo no sentido de que é bom quando você confia tanto no seu trabalho e acredita tanto que você independe do que os outros vão falar. Independe se as pessoas acreditam ou não naquilo. Você acredita, então, cara, vai lá e faz. E, em geral, dá certo, né? Pode não dar certo sempre, mas, em geral, dá certo.
E, de novo, importante para você, né? Se está dando certo para você, se você está feliz com aquilo, acho que é o principal, né? É sobre isso, no final das contas. Aí a gente pode ir para a pergunta, se quem quiser. Acho que já até rolaram umas perguntas, né? Ó, vou ler a primeira aqui, da Beatriz Yoshizawa, minha conterrânea do Japão. Oi, boa noite. Aproveitando a apresentação, queria perguntar onde vocês pegam as referências que vocês usam, se tem algumas plataformas específicas, etc., que indicam se é tudo, ou se tudo é referência. Ó, tudo é referência, obviamente que tudo é referência, museu, cinema, cultura, publicitário tem que entender de tudo, né? Tem clientes de todos os segmentos, né? Eu, especificamente, de design, eu vou juntando de tudo que é lugar, site de estúdio, portfólio de designer, de diretor de arte, e vou reunindo no meu Pinterest. Então, meu Pinterest tem as pastinhas lá e é onde eu consigo me organizar. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu entro lá e tá lá. O Lucas pode falar de literatura, né? Referência de literatura é mais complexo que isso. Eu acho que, como redator, é importante ver propaganda pra caramba, assim, ler muito. Tem uma coisa que a galera mais nova não faz tanto como a galera da nossa geração, assim, que é ver anuário, mas, cara, tem que ver anuário, é muito bom, porque tem muita coisa ali que, tá ultrapassado, até referência antiga, mas de raciocínio que é importante. Acho que sempre que sai um prêmio, por exemplo, saiu o resultado do Festival de Cannes, em geral eles disponibilizam as peças ali, é legal olhar enquanto está rolando, depois então pega os arquivos, vê muita propaganda, e fora a propaganda, acho que lê muito. Escrever o máximo que puder, ler todo tipo de livro. Se você, acho que tiver oportunidade, cara, sério, porque você nunca sabe como você vai pegar um trabalho e o que você vai fazer daquilo. Às vezes você vai querer, sei lá, fazer um romance, poderia ter sido um romance esse livro, em vez de ser uma biografia, né? Poderia ter sido uma outra coisa. Então, sempre essas possibilidades, assim. Quanto mais recursos a gente tem, melhor a gente consegue responder a algum trabalho, né? O Diego, nosso querido amigo, já perguntou lá do português, a gente já respondeu. Depois tem a Rissa Favre. Como vocês organizaram a decupagem da biografia para o Flipbook? A decupagem, de informação... Nossa, foi complexo, assim, não sei dizer, não sei se você responder. A gente, na verdade, foi isso, né? Eu fui colocando num arquivo e depois então, assim, peguei várias matérias, né? Fui separando num Word, fui documentando aquilo com alguma cronologia, né? Porque algumas coisas tinham acontecido antes, outras depois. E aí, assim, depois que eu li o livro, eu consegui montar uma cronologia da história, né? Então, todas aquelas informações que eu tinha, eu fui acoplando dentro da história de verdade dele ali, né? Então, assim, por exemplo, ele comeu nugget sei lá, vi uma matéria falando que ele tinha comido nugget pra caramba nas Olimpíadas. Tá, quando foi as Olimpíadas? 2006, 2004, beleza, então, eu colocava ali naquele capítulo, vamos dizer assim. E aí a gente foi dividindo em capítulos mesmo, assim, o começo, depois o começo dele quando ele começou a correr, porque ele nem queria ser corredor, ele foi contra um tempão, ele queria jogar cricket. Aí depois, assim, começo da carreira dele, né, profissional, e aí depois Olimpíada, sei lá o que, a gente foi organizando assim, mais ou menos. Não sei se eu respondi, mas... O Rafael Barreiros perguntou quando que o Lucas vai assumir ele. Rafa, eu te amo. Casa comigo. Valeu, Rafa. Valeu, galera da Revolução aí. Marcelino Freire, quanto custou a impressão desse livro? Vocês têm ideia qual foi a tiragem? Porque com certeza é um livro que necessita de um papel, tinta e cores e acabamentos especiais. A gente fez 100 unidades, foi R$16 mil. Ele parece que o papel é preto, mas não é, isso seria um complicador. Então, como a lombada do papel é branca, a gente pintou ela de preto, não a gente, a gráfica fez isso, é um recurso. Então, um abraço para o pessoal da produção gráfica da BTC, lá, o Carlinhos e o Gil. Foram muito parceiros, correram muito atrás. O que eu estava falando? E só na capa que tem o hot stamp dourado ali. Aliás, aproveitando aqui que foi uma ótima oportunidade, acabei de falar de referência, o Marcelino, para quem não conhece, caraca, corre atrás, porque o Marcelino Freire é um puta de um escritor, um dos maiores escritores brasileiros.
E, inclusive, ele dá curso também, então quem tiver interesse, ele é um cara muito, 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 muito competente, muito bom no que faz. Então, assim, sobre referência, né? Pô, estuda com um cara desse, né? Estuda propaganda, mas também pega um livro dele. Ele tem, pô, livro que ganhou o prêmio Jabuti, que é o Contos Negreiros. Tem muitos livros bons e faz o curso dele também, que é importante pra caramba e acrescenta demais. Correr atrás dessas referências, né? Não só de propaganda. Até se eu soubesse que a audiência estava tão qualificada, eu não teria falado tanto palavrão aqui. Marques, vocês tentaram contato com o marketing da Puma por vários canais. Como vocês apresentaram a ideia? Já mandaram ela ou pediram para conversar para então mostrar? Como foi feito esse primeiro contato? A gente sempre tenta mostrar ao vivo. Aí é aquela coisa de ir se adaptando, né? A pessoa não pode ver ao vivo, pô, vamos marcar um Zoom, um Skype. A gente chegou a mostrar ela por Skype e depois a gente só mandou por e-mail para o Fábio. Depois mas na verdade... Oi? Desculpa, na verdade, depois, oficialmente, a ideia foi apresentada pela VBETA, pelo pessoal da VBETA, eles levaram numa apresentação deles, porque eles não eram cliente, a Puma não era cliente da BTC, então eles levaram para a gente. E apresentaram, né? A gente que montou a apresentação, obviamente, né? A Geisa Lessa, nossa ex-aluna, como foram as questões de aprovação, fluxo, orçamento entre as agências e clientes? Bem complexas. É muito difícil produzir um trabalho dessa complexidade. É muito difícil. Envolve muita gente e muita gente tem que querer ajudar, né? Então, por isso que a gente tem que dar valor para todo mundo que chega e agrega no trabalho. Beijo, Geisa. Mesmo com várias dificuldades para fazer, vocês falaram que muita gente ajudou no processo todo. Vocês têm dicas de como criativos sem toda essa influência no mercado conseguem fazer um projeto como esse? Sim. Eu acho que primeiro é buscar ter mais amigos. Não. Dá para fazer sozinho, assim. Tem algumas coisas que a gente faz sozinho, levanta de um jeito mais entre nós, assim. A gente queria, como a gente era diretor de criação da BTC, a gente queria que esse trabalho tivesse um nível para competir no Festival de Cannes. Então, teria que ter um case legal, uma impressão legal e tudo mais. Se não fosse esse o caso, a gente teria colocado ele na rua, mesmo que digital, de alguma forma, sem os recursos que a gente teve. E a ideia seria menor, mas existiria. Dá para fazer. Só manter o foco. Gabriel Cavaleiro, gaúcho vagabundo do nosso grupo de amigos. Fala sobre a campanha dos eletrodomésticos comediantes, Cazu. Isso aí é primórdios lá da minha carreira no Rio Grande do Sul. Foi muito legal. Um abraço para o Andrei aí, todo mundo que participou dessa campanha. Era muito legal na época. Bom, não sei se tem mais perguntas. Aqui acabou no chat. Estamos... eu vi que uma galera muito legal participou. Obrigado a todos vocês aí. A minha família aqui em peso. Acho que todo mundo da minha família está aqui. Então, obrigado, amo vocês. Eu pedi para a Angélica entrar do celular, do MacBook, do computador e da TV para fazer um número aí. Mandar um abraço pro Felipe aí, que tu falou que jogou basquete com a gente, jogou mesmo. Não sei se você ficou criativo, Felipe. Você é da mídia aí, pô. Não, tô brincando. Felipe é um cara super bacana. O que mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero. E aí, Felipe? Não, cara, Lucas, você é do Rio, né? O Cazu é de Porto Alegre. Eu queria que vocês, não sei quanto tempo vocês estão em São Paulo, quanto tempo vocês estão trabalhando aí, porque a gente sabe que o sonho de muitos criativos, né, das nossas respectivas cidades, Curitiba, Porto Alegre e Rio, é trabalhar em São Paulo. E o que eu ouço muito também é que, mas é que lá em São Paulo as ideias acontecem, é mais fácil de fazer as coisas e tal. Vocês acham isso? Vocês concordam com isso? Qual é a opinião de vocês a respeito, tendo essa vivência, né, dos mercados regionais e tal? Quer começar? Eu começo. A gente chegou quase juntos, né? Há 6 anos, mas a gente não se conhecia. Sim, existe muita diferença. Eu venho de Porto Alegre, um mercado que, infelizmente, está cada dia reduzindo mais o número de agências e as campanhas criativas. Né? Então, a gente chega aqui com clientes muito qualificados. Hoje a gente trabalha focado em Ambev e são clientes maravilhosos, assim,
São clientes que entendem de ideia, eles vão no festival, a Ambev manda pessoas para o Festival de Cannes, eles vão em outros festivais, então, é muito legal, assim, trabalhar com clientes qualificados que pedem ideias criativas, sem contar a grana, o recurso que esses clientes têm. Então, sim, é diferente, porém, existem coisas parecidas que são as dificuldades do dia a dia, né? Nem todo mundo quer fazer um trabalho criativo, muita gente, talvez a maioria, só quer ali cumprir o seu horário e ir para casa, tá tudo certo, né? Cada um tem seu foco, mas pelo menos São Paulo reúne um grupo grande, assim, de pessoas que quer fazer acontecer de um jeito legal. Não, completo, nem vou falar nada. Nem tenho o que falar. Não, é exatamente isso. A galera aqui, acho que como concentra o mercado brasileiro hoje em São Paulo, acho que vai subindo em todos os níveis, né? Tanto de criativo como também de atendimento, planejamento, mídia, aí o cliente também, clientes mais preparados, tem mais grana aqui, então isso ajuda que as ideias sejam ideias melhores, sejam viabilizadas, né? Ideias sejam viabilizadas, e aí isso faz com que elas tenham um destaque. Então, assim, tudo no final das contas, tudo ajuda. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Cavalheiro. O que vocês pensam do offline? Do quê? Do offline? Revolução offline. Um grupo de amigos que é Revolução Offline, porque a gente... Não, é uma piada, mas assim, a gente gosta muito de ideias conceituais e que não dependam de uma tecnologia, de um modismo, né? Então, muitas vezes, sai um botão novo no Instagram, tem um monte de ideia para aquilo e ano que vem ninguém mais entende essa ideia porque ela depende de um modismo. Então, a gente tenta ter ideias conceituais e uma execução que dure mais, né? Então, se a gente olha para trás, trabalho de 5 anos atrás, ele continua relevante, acho que para a gente é perfeito, assim. Então, acho que buscar mais isso. A gente até apresentou no comecinho, né, tinha também o livro do Kolbe, a coleção de lenços. É isso, são coisas que estão aí, né, não dependem da tecnologia, elas são mais perenes, né. Podem envelhecer de alguma maneira? Cara, pode. Mas um livro, ele continua sendo um livro, né? Então, ele vai perdurar. Eu acho que a tendência é que envelheça, acho que com menos velocidade do que um recurso, por exemplo, novo no Instagram, né? Daqui a pouco a gente... É que nem, assim, antigamente tinha Orkut, a gente depois mudou todo mundo para Facebook, aí Facebook hoje em dia a galera nem usa tanto mais, usa mais Instagram, aí chegou o WhatsApp, quer dizer, vai mudando, né? E aí se você fica em cima de um recurso, a ideia envelhece e se perde, né? Claro que demora um pouquinho, não é assim de um dia para o outro, mas... Né? É claro que a gente tem que estar nos meios digitais, né? Mesmo que a gente seja online, o Bolt aí, ele tinha um case super legal que reverberou no digital, ninguém viu esse case na TV, né? Bacana. Uma outra coisa que vocês falaram que me chamou bastante atenção foi a coisa, assim, de, tipo, melhor feito do que perfeito. A gente tem um problema, eu estou no mercado já há uns quase 15 anos, assim, e trabalhando com criativos diretamente. A galera, especialmente diretor de arte e designer, eles não deixam, assim, não sai, cara, não sai. Isso é uma cultura, assim, de tipo, tem que estar perfeito, tem que estar lindo, todos os detalhes. Como é que vocês se livraram disso, assim, de falar, não, vamos nessa coragem, de onde vem? Quando vocês mudaram o mindset de vocês? Eu fui muito desde cedo, assim. Eu não sou uma pessoa detalhista nem perfeccionista. Eu até tenho um jeito de layoutar, para quem é diretor de arte vai me entender. Quando a gente abre o Photoshop, tem gente que layouta no zoom máximo ali para ficar cuidando dos detalhes, fazendo a sombra perfeita, tudo direitinho. Eu layouto ele bem pequenininho assim na tela, porque eu gosto de ver de longe e sentir que o layout está harmônico. Então, para mim, é mais importante essa primeira impressão, essa visão geral do trabalho, do que o detalhe do detalhe do detalhe. Então, isso me faz ter uma velocidade que a propaganda exige, né? Talvez se eu fosse artista, eu precisasse focar mais nos detalhes, mas como eu sou publicitário, muitas vezes eu tenho que entregar 224 páginas em 6 meses. Ô, Salinha, mas eu acho que, assim, no final das contas, é um equilíbrio também, né? E aí a pessoa tem que achar esse equilíbrio para o funcionamento dela no dia a dia, né? Porque, assim, tem trabalho que demanda mais tempo mesmo, né?
Mas tem trabalho que você, como a gente falou, a regra dos 10%. A gente não tava fazer um livro em 2 anos. Há 2 anos a gente já tinha desistido, né? Se fosse fazer isso. Então, assim, qual é o equilíbrio entre fazer um trabalho bem feito, mas que, assim, que aparente ser bem feito, né? Do que não fazer um trabalho, por exemplo, que seja perfeito, impecável. Então tem que ir achando. Cada um acho que tem que delimitar isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de mexer. Às vezes eu já mandei o texto pro Cazu, eu olho na tela de novo, ele acha que eu tô olhando o layout, eu fico assim olhando a tela, cara, vamos mudar essa palavra aqui, que ficou, pô, não tá muito legal, sabe? Então, assim, tem muito isso, né? Mas é isso. Não dá para perder o trabalho também, sabe? Nesse prazo, né? Infinito. Ô, Lucas, tem uma questão até que a gente fala todos os dias, eu acho que é o custo-benefício, né? De uma alteração ou de um detalhe. Quando a gente pensa, pô, eu vou trabalhar 10 horas nesse detalhe, ninguém vai perceber. Tá, o custo-benefício não tá valendo a pena. Então, ou às vezes é um detalhe, pô, vamos colocar uma textura de dourado na capa e isso vai fazer toda a diferença. Isso vale a pena perder um tempo a mais nisso. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é tua parente, viu, Cazu? É Shinichi? Meu pai. Meu pai. É novo para mim esse nome. Olha lá, como está sendo o trabalho nessa era do coronavírus aí? É complicado, mas a gente é grato, né? Porque a gente está numa área que possibilita fazer tudo remotamente. Então, a gente está até produzindo bastante, assim. A média, a gente tem mantido uma média alta de trabalhos, de trabalhos na rua, né? Que está super difícil de produzir. Esses dias a gente filmou muitos protocolos de segurança e tudo mais. Tem que manter a distância entre as pessoas que estão no set, não pode ter mais de 20 pessoas, tem muitas regras e dificultadores, mas que tá dando para se virar ainda bem, né? Nesse nosso mercado, a gente é privilegiado mesmo. Legal. Bom, são 9h10, vocês têm mais 5 minutinhos, que a gente falou 9h15, né? Se tiver pergunta, vamos respondendo. Beleza. Bom, eu queria saber, assim, o que vocês indicam, porque tem uma outra coisa que os meninos vivem pedindo aqui também, foi legal vocês compartilharem um pouquinho dos bastidores, como é que vocês fizeram cada coisa, e eu acho que isso é bacana para eles também irem, né, entendendo como é na vida real, que às vezes nem é tão distante da realidade deles, né, assim aí, é assim aqui. Mas eu queria que vocês deixassem um conselho para eles dessa parte da questão mais de, eu acho que, dessa coisa do fazer acontecer mesmo, assim, porque eu acho que conselhos, você já deu um conselho, tenha mais amigos, né? Procure a galera, mas assim, por onde começar esse networking, porque a gente aqui incentiva muito, aproveita, o Cazu vai dar um workshop, cara, fala com ele, fala com, né, enfim, mas por onde mais eles podem começar, porque de verdade tem gente que não consegue visualizar como construir esse networking de uma forma legal, né, bacana e tal, como faz isso? Com a Red Hook. Não, curso é essencial, acho que todo mundo fez, né? Na minha época em Porto Alegre eu fiz, o Lucas fez no Rio. Curso, conhecer pessoas, hoje em dia com a internet está muito mais fácil, né? Tem cursos online. Eu faço um curso online de motion, por exemplo. Ali acaba não tendo muito networking, o presencial é sempre melhor, mas nessa época de quarentena é o jeito que dá para fazer. Então... Hoje em dia tem uma facilidade muito maior, por exemplo, do que na nossa época, que você tinha que mandar e-mail ou ligar. Hoje em dia tem a comunidade no Facebook, então tem o Mostra Pasta, tem o Tapa no Portifa, né? Você tem a possibilidade de sair uma campanha hoje, vai no Clube de Criação de São Paulo hoje, né? Clube de Criação. Entra lá, saiu. Quem são os criativos que estão na ficha? Cara, entra lá no LinkedIn e manda mensagem, né? Acha a pessoa, né? Então, assim, hoje em dia tem essa facilidade, porque claro, tem muita gente que não vai responder, mas também tem muita gente que vai responder. E assim, depois que você fala com uma pessoa, você pede, tá, eu já mostrei pasta para você pode me indicar algumas outras pessoas? E acho que assim, é saber também onde você quer trabalhar, né? Quais agências você acha legal. E vai olhando lá, né? Vê o trabalho dessa agência, vê quem são as pessoas. Procura, né? Assim, e aí vai mandando, pede ajuda mesmo. Porque tem muita gente que está disposta a ajudar, que está disposta a gastar um tempo e orientar, sabe? Então, acho que, assim,
ir atrás desse network é importante mesmo. Ter iniciativa, né? Porque, de novo, não é só eu vou falar com uma pessoa, ela vai me dar um feedback ou legal ou ruim, eu vou melhorar isso ou isso. Mas, assim, o que representa, né? Você está falando com uma pessoa, você está indo atrás dela. Assim, então, você nisso, você já conhece um pouco mais sobre o mercado, você conhece mais sobre essa pessoa, você vê o trabalho dela, ou seja, de alguma forma você está se alimentando da referência. E aí, assim, quando você conversa com essa pessoa, você cria um laço, e aí esse laço, se você souber manter, não se desfaz, né? Porque a pessoa vai sempre lembrar de você de alguma maneira. Aí tem uma outra coisa também, né? Que essa pessoa, de alguma maneira, pode passar a te acompanhar, não quer dizer que ela vai passar a te acompanhar, mas ela pode passar a acompanhar. Então, assim, você colocou um trabalho na rua, depois manda para ela, assim, fiz um negócio aqui. Ou não conseguiu colocar um trabalho na rua, mas era uma ideia legal. Cara, a gente teve uma ideia que não foi para frente, mas eu queria dividir com você, o que você acha? Pega a opinião da pessoa. Isso, assim, se você cria esse laço, por exemplo, com alguém, é uma pessoa que vai ter uma visão positiva de você. Pô, o cara veio aqui, mostrou, bateu um papo, mandou um e-mail, tá interessado, mora em outra cidade, mesmo assim, gostaria de trabalhar aqui, tá sempre mandando coisa. Pô, quando pintar uma vaga, a pessoa vai lembrar de você, né? Acho que é um pouco por aí. E eu vou falar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, assim, mas, quer dizer, tem um pouco a ver, vai. Que é, a gente tem uma regra entre a gente, que a gente, assim, cara, é um negócio que a gente procura não esquecer. Hoje a gente estava falando sobre isso, inclusive. Que é uma lei, assim, que é o difícil não é fazer bom. O difícil não é fazer bom, é refazer bom. É quando você tem o não, quando você mostra para o diretor de criação, ele reprova. É quando você mostra para o atendimento, aí a pessoa dá um pitaco. É quando vai para o cliente, aí ele detona a ideia. É nesse momento que você tem que ser firme e falar, tá, com essa negativa do cliente, o que eu faço, né? Eu consigo fazer alguma coisa? O que eu posso reapresentar para ele de um jeito que ultrapasse esse limite que ele me deu, sabe? Então é muito importante, porque isso é para a vida inteira, isso nunca vai deixar de acontecer. Nunca, ou sei lá, dificilmente vai vir um mundo perfeito, um mundo ideal, o cliente com grana que quer fazer a melhor ideia do mundo, que quer ganhar leão de Grand Prix, que vai te dar autonomia, carta branca para você fazer. Cara, não vai existir essa condição. Né? Com um diretor de criação que confie 100% em você, nem é bom que tenha isso, né? É bom que tenha filtros, porque quanto mais filtros uma ideia supera, melhor ela é, melhor ela sai. Se ela supera um monte de filtro, é porque ela, cara, vai sair um negócio legal, sabe? Então, sei lá, é uma dica que acho que eu daria, porque o Kazuya hoje a gente fala diariamente sobre isso. A gente apresenta uma coisa para o cliente e fala, tá, então, esse é o melhor dos mundos que a gente apresentou. Agora, tá, a gente não tem essa grana. Então, dentro dessa limitação, como a gente pode fazer? Cara, e aí redesenha tudo, sabe? Tipo, tenta achar um outro jeito de pensar a ideia para que ela não morra. A gente vai no limite do limite. Até chega algum momento que a gente fala, tá, depois disso não vale a pena pra gente. Então, aí, ok. Mas até chegar nisso, a gente vai achando alternativa e vai vendo, como foi o livro do Bolt, por exemplo, a gente achou fornecedor, achou cliente, vai atrás, sabe? Então, acho que é importante. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Sayuri Dornelles. Vocês têm planos de sair do Brasil, dupla? Não, pera. Vocês têm planos de sair do Brasil como dupla? Quais as possibilidades? Daí a outra pergunta. Eu tenho o plano de visitar ela em Barcelona, que ela está em Barcelona. Não, eu acho que o criativo, ele sempre está pensando em possibilidades, né? Assim, tanto no lado da ideia mesmo, de ter ideia no trabalho, está sempre aberto, tem que estar sempre aberto, né? A gente é muito feliz hoje com a nossa rotina, na agência que a gente está, com as pessoas que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente trabalha na Crispin, com o Marcão, com o Cassu, com o Risério, são referências pra gente, né? Foram referências e são no dia a dia. Então, assim, a gente tá muito feliz. Né? Vai surgir uma proposta que vai mudar de vida. Beleza, aí a gente pensa, né? Mas acho que, assim, é importante você achar um lugar que seja compatível com seus valores, que é uma coisa que a gente tem hoje. Então, assim, se surgir alguma coisa diferente disso, tem que pensar com muito carinho, porque a gente está muito consolidado, né, e feliz. Então, não é uma impossibilidade, mas não é uma coisa assim, vai rolar ou não vai, estão buscando, né? Não é muito sobre isso. Legal. Tem agora uma da Angélica Sankoski. Vocês abririam a própria agência? Minha mulher, ó. Entra aqui, meu irmão. Olha, não.
Eu ia falar assim, eu acho que não está valendo a pena, não. Não, acho... A gente tem o nosso jeito de trabalhar e enquanto a gente conseguir fazer isso no dia a dia, tá bom para a gente, né? Por enquanto, não é um plano não abrir uma agência. Muito complexo. Uma pergunta do Paulo Vaz agora. Como vocês veem projetos como esses nas pastas de criativos que estão começando? Às vezes tem um cliente assinando, mas a ideia e os materiais estão ali. Não sei se eu entendi. Como vocês veem projetos como esses na pasta de criativos que estão começando? Será que projetos como o de vocês? Será que é isso? Paulinho, é isso? Confirma pra gente, hein? Se for igual ao meu, eu não gosto, não. Eu tô brincando. Chupado, eu não quero, não. Tô brincando. Deixa eu ver se, enquanto a gente entende do Paulo, o Anderson Queiroz queria muito ouvir do Lucas como foi o processo de mudança para trabalhar em São Paulo. A diferença de jobs no dia a dia foi muito grande? A cobrança foi pesada? Foi grande, por vários aspectos, tá? Então, assim, eu vim do Rio, que é um mercado que não era tão distante de São Paulo, acho que hoje está mais difícil. O buraco, acho que está assim, o gap, né? A diferença entre um e outro está maior. Assim, o que aconteceu? Eu vim com um duplo, inclusive. A gente trabalhava juntos numa agência no Rio. A gente teve a oportunidade de vir para a MoMA trabalhar aqui. Na época, quando eu vim, eu conversei bastante com as pessoas que estavam aqui, inclusive muitos amigos cariocas e um amigaço meu, que é o Sleiman Codor, que hoje é diretor de criação executivo da Liu Lara. Ele me falou, Lucas, vem tranquilo, assim, porque o jogo é o mesmo, é futebol. Ele falou, é como se fosse futebol. A diferença é que aqui o gramado tá lisinho, porque tem holofote, tem a torcida te empurrando, o estádio é grande. Aí eu falei, tá, entendi. Assim, os processos, eles são muito parecidos, a forma de trabalhar é muito parecida. O que amplifica é isso, né? É a proporção do cliente, o cliente que te dá muito mais visibilidade. Aí você começa a olhar para o lado, aí tem um monte de cara com leão, um monte de cara competente. Isso, assim, por um lado, é super difícil, porque você, de alguma maneira, você se olha e se sente inseguro, você fala, caramba, pô, como é que eu vou fazer um roteiro bom o suficiente, assim, né, o do mesmo nível dessa pessoa que está aqui do meu lado, né, desse outro redator? Ou assim, como é que eu vou apresentar essa ideia que eu nem sei se é tão boa assim para um diretor de criação? Mas é um processo, né? E assim, às vezes você trabalha com diretor de criação, eu cheguei aqui, eu trabalhava com o Rodolfo Sampaio, que é um baita criativo. Hoje em dia eu trabalho com o Caçu, eu fico tenso às vezes, eu falo, caraca, tem que apresentar esse negócio aqui, não sei se está bom. Mas assim, por outro lado também, olha o espaço que tem para crescer, né? Olha o espaço que tem para crescer. Então assim, quando um Caçu mexe no texto, eu sei que está mexendo para melhor, sabe? E é muito bom, por mais que sinta uma frustração de não consegui entregar um negócio tão legal, é muito bom, porque tem essa possibilidade de alguém mexer no trabalho e tornar ele melhor, né? Então você fica feliz também com isso. É nesse espaço que você cresce, né? Quando você olha que dá para fazer de um outro jeito, dá para fazer melhor, você fala, caramba, legal, que bom. Dá uma sensaçãozinha triste no primeiro momento, mas depois você olha e fala, cara, que bom, já aprendi que não era só aquilo que eu fazia, agora tem um outro jeito de fazer, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma diferença, mas ela não é estrutural, assim, sabe, do funcionamento da agência. É mais uma diferença que vai aumentando, vai amplificando os níveis, né? Vão aumentando. Legal. Tem mais uma pergunta, vocês respondem? Tá de boa aí? Sim. Tá. O Marcelino Freire, ó, Cazu, você falou de Batman e Super-Homem, mas os vilões não sempre... Como é que é? Mas os vilões são sempre os melhores? E, Lucas, obrigado por suas palavras, gratidão pelos dois. Os vilões são sempre interessantes, né? O herói precisa do vilão para existir. Mas existe um tipo de personagem que é mais legal, que é o anti-herói, né? Que é o herói com uma pitada até de humanidade, assim, né? Que é o herói com seus defeitos, às vezes é uma pessoa que é má. O Wolverine é um exemplo clássico, né? Ele não é bonzinho, ele não é perfeito, ele tem seus defeitos, ele é um cara carrancudo e mal-humorado, mas ele é um herói, no fim das contas, ele quer fazer o bem, né? Acho que é isso que importa. Tem uma coisa assim que a gente falou sobre, o Cazu falou, né, sobre cinturão de utilidade, sobre seu Batman.
assim, não é que tenha um vilão, né, de fato na profissão, né, que você tem que ganhar de alguém, não é sobre isso, né? É muito sobre o conhecimento, o seu autoconhecimento sobre as suas limitações para fazer disso, né, um olhar assim para onde eu posso crescer, né? O que eu preciso fazer para eu que eu escreva melhor, ou para que eu seja um diretor de arte melhor, para que eu domine mais ferramentas. E assim, dominar mais ferramentas, no final das contas, significa fazer um trabalho melhor, né? Responder melhor as questões que estão no trabalho, né? Como falta de prazo, como falta de grana, tudo isso ajuda, né? Quando você domina alguma coisa, você consegue, e o cliente não tem grana para fazer isso, mas se eu fizer isso aqui, eu consigo compensar um pouco, pelo menos. Se não vai ser totalmente, vai compensar um pouco. E é importante por isso, né? Inclusive, na vida real, os vilões são esses, né? As dificuldades, a falta de grana num projeto. Qual arma do cinturão que a gente vai usar para driblar esse problema? E assim vai, né? Essa é a analogia. Legal. Eu vou voltar na pergunta do Paulinho aqui, porque o que eu acho que ele quis dizer, assim, normalmente, especialmente quem está começando na carreira, os meninos ouvem muito que essa coisa, assim, do projeto pessoal, de correr atrás, de colocar na pasta. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Qual é o olhar de vocês sobre esse tipo de projeto? Que às vezes o que ele quis dizer é assim, não tem uma marca para assinar, essa dificuldade de conseguir a marca para assinar. Se mesmo assim, colocando no portfólio, como é que vocês veem isso? Vocês acham que é uma atitude legal colocar na pasta, no portfólio, projeto assim, do gênero, nessa linha, pessoal? Eu acho essencial, ainda mais no começo, né, que a pessoa não tem tantos briefings bons na mesa. Cara, faz um projeto pessoal, viabiliza do melhor jeito possível e coloca na pasta. E depois vai fazer um melhor e aí tira esse. Aí vai fazendo melhor e vai substituindo. Só não dá para não ter nada. É a coisa da iniciativa versus a finalizativa. Tem que fazer, e se for projeto pessoal, faz, se não for, melhor, mas tem que ter de todos os tipos de ideia, é sempre bom. E o projeto pessoal, ele é interessante porque ele diz um pouco sobre você em alguns aspectos, né? Então, se você está fazendo alguma coisa, você é um redator, você faz um negócio que é com texto, cara, você está mostrando que você domina alguma coisa, né? Ou pelo menos você tem uma tentativa de dominar alguma coisa. Se você, por exemplo, ilustra, é legal você olhar um diretor de arte e saber que ele ilustra, né? Então, nesse aspecto, demonstra alguma técnica ali que talvez no dia a dia você não tenha tido um job para demonstrar aquilo. E tem uma outra coisa também, que é a impressão que você passa para a pessoa. Porque se você levantou um projeto pessoal que você acredita, que mesmo sem grana, mesmo com todas as limitações, você acredita e você levantou, olha, assim, a pessoa que vai olhar o teu portfólio vai reconhecer isso, né? Caramba, imagina se ele tiver uma grana, né? Imagina se ele tiver um cliente que assine, que queira fazer. Poxa, assim, a chance dessa pessoa que, mesmo sem estrutura nenhuma, conseguiu levantar alguma coisa é muito grande dela conseguir levantar ainda mais coisa tendo a estrutura, sabe? Acho que é um pouco por aí, né? Legal. E eu acho que essa tem que ser a nossa última pergunta, que é do Vinícius Frazão. O que vocês acham essencial para uma ideia ser considerada como uma boa ideia? Como sua ou de outros criativos? O Vinícius só queria que a gente mandasse um abraço para ele. Valeu, Vini! NHS. Não, eu acho que é essencial, assim, a ideia é partir de uma verdade, ser verdadeira para as pessoas, ter uma parte conceitual forte e a execução linda e com muito craft. Seria uma ideia perfeita. Eu acho que isso que a gente sempre busca, assim, nas ideias. E claro que o ineditismo é ótimo também, né? Então, quanto mais inovadora a ideia for, não no sentido de tecnologia, mas de mostrar algo de uma forma diferente, partindo de uma verdade com uma execução forte, acho que é o ideal, assim. Eu acho que quanto mais verdadeira foi a ideia, né, mais baseada numa verdade, eu digo, sobre a vida, assim, mais chance ela tem de ser... das pessoas se identificarem, né? Assim, tem um monte de verdade no mundo, um monte de coisa que as pessoas falam, e aí quando você consegue no cerne, assim, de alguma coisa, a tendência é que a ideia fique legal, né? Porque já parte de alguma coisa que é poderosa. Legal. Eu tô tentando parar as perguntas, mas tá difícil. Tem uma do Vitor Hugo Faveiro aqui, juro que essa é a última. Se uma criança perguntasse para vocês com o que vocês trabalham, qual seria a resposta? Vitor, nosso querido colega de trabalho. Se uma criança perguntasse para vocês com o que vocês trabalham,
Poxa, Vitor, tu quer nos fuder na última pergunta, uma pergunta super filosófica. Se o Tito perguntasse hoje, meu filho, perguntasse hoje para mim o que eu faço, cara, eu ia dizer que eu me divirto no trabalho fazendo coisas lindas o dia inteiro, que eu sou diretor de arte e tudo que eu faço eu quero que seja lindo e divirta as pessoas. É isso. Ah, bom. Não tem nem o que falar, né? Tá ótimo, assim. Muito bom. Valeu, Vitor. Vitor é queridíssimo. É um baita diretor de arte, trabalha com a gente diariamente, a gente faz uma trinca, é um cara muito querido, muito competente, futuro brilhante aí pela frente. Que legal. Aí vocês são um ótimo exemplo de como fazer amigos, né? Porque eu tô vendo aqui que tem uma galera que conhece vocês, galera que tá participando, eu vi a interação da galera nas redes sociais, muito bacana. Tá aí, galera, networking, hein? Amizades. E só um último comentário aqui do Frazão, mas é um comentário, não uma pergunta. Eu queria dizer que estou sempre, Vinícius Frazão, né? Queria dizer que estou sempre olhando o portfólio da dupla, essa é uma referência para mim. Bastante gente falou isso, né? Mas no basquete, prefiro jogar basquete com o Cazu no mesmo time. O Lucas carrancudo. Sou competitivo. O Vinícius, eu acho que é o pior cara que já jogou basquete com a gente na vida. A gente, entre nós, ele é o ruim, então imagina. Mas ele é amigaço de infância, é um diretor de arte também. Porra, Vini, muito bom aí, obrigado por você ter vindo. É isso. Falamos bastante, né? Salinha, a gente queria... Não sei, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, cara, agora acabou. Falei pro Wesley, corta. Na verdade, a gente queria agradecer o tempo de todo mundo que nos assistiu. A gente queria agradecer o convite, né, seu aí para a gente participar dessa live. A gente está disponível aí nas redes sociais, quem quiser adicionar, quem quiser entrar no nosso portfólio para dar uma olhada, lnk.work. A gente está disponível, quem quiser trocar uma ideia, quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida também depois. Não prometemos que vamos responder na hora, mas a gente responde assim que conseguir e troca uma ideia com quem precisar. Estamos disponíveis, abertos. É isso, eu queria agradecer muito aí a oportunidade de falar com essa galera muito legal aí, todo mundo que mandou pergunta também. Dizer que eu fiquei muito tenso hoje, não pela live, mas eu tive um problema de conexão aqui, fiquei o dia inteiro sem Wi-Fi, por causa da net, da Claro, e 7h15, eu acho, voltou. Então foi muita sorte, assim. Então, obrigado, Celinha, por tudo, pelo espaço e tamo junto. É isso. Obrigada a vocês, galera. Valeu muito. É uma honra ter vocês aqui. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? A menos que vocês proíbam, mas a gente quer compartilhar com a galera, porque a galera de universidade usa muito o nosso canal para conteúdo, sabe? Então, eles ficam abertos, eles vão pegando, e é muito legal. Vocês são referências para todo mundo. Acho que é importante a gente compartilhar isso aí também. Legal. Tá bom. Obrigado. Boa noite para vocês. Até. Boa noite. Tchau, tchau.